Fala galera, aqui é a Maíra para mais um vídeo de atualidades e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a COP26. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar para quem vocês acharem que foi interessante. Bom, galera, pra gente falar um pouquinho da COP26, é legal a gente voltar a entender como que surge as conferências das partes, né, que é o que a gente fala das COPs. A primeira conferência das partes, ela aconteceu em 1995, e isso foi estabelecido na conferência que teve uns anos antes, que é a ECO 92, ou também chamada de Rio 92. Essa primeira conferência, ela estabelece que a partir de 1995, anualmente, os países que estavam ali na conferência, eles iriam então realizar discussões e encontros para que houverem propostas para situações em relação a mudanças climáticas, em relação ao aquecimento global. Então, hoje, em 2021, a gente tem aí a 26ª conferência e por isso a gente fala, então, da COP26. Obviamente, quando a gente está falando dessas conferências, dessas propostas que são estabelecidas, como o próprio nome já fala, não são regras, não são imposições. São acordos que esses países, eles combinam de assumirem um compromisso, por isso proposições. Já que são acordos e não são regras, normas, nem nada do tipo, não há ali, para quem desiste no meio do caminho, para quem resolve cancelar o acordo ou algo do tipo, alguma sanção, alguma punição. No máximo, o que pode vir a acontecer, né, é uma certa barganha para que aquele país ali ele seja meio que forçado indiretamente a cumprir aquele acordo, a cumprir os objetivos. E já que a gente está num contexto, né, de maior interferência antrópica nas questões ambientais, de questões relacionadas sobretudo ao clima, é muito importante a gente estar atento, né, a essas conferências porque elas vêm justamente discutindo esses assuntos, como tentar reverter essa situação. E hoje, né, na COP26, as maiores discussões elas estão relacionadas justamente ao cumprimento do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, a COP21 que teve, que estaria ali voltada, né, para a redução da temperatura média, que vem aumentando desde os períodos de revoluções industriais. Como tentar ter essa redução das temperaturas médias, aí está principalmente, né, focado na redução também das emissões dos gases de carbono. E isso vem associado, né, a um compromisso, de novo, né, que os países assumem de traduzirem isso para políticas públicas de um maior estímulo, por exemplo, de fontes renováveis, de menores emissões de gases de carbono, né, utilizando menos os combustíveis fósseis. Só que isso não é tão simples. Não é tão simples, primeiro, porque movimenta toda uma cadeia produtiva que já é muito dependente dessa forma que está estruturada já há uns anos, e porque também envolve aí, né, questões de investimento. Então, é preciso, né, a gente pensar nisso, obviamente, a longo prazo, mas há também uma certa urgência. Embora a COP26, né, ela tenha aí a sua importância, muitos ambientalistas criticam bastante duas coisas quando a gente fala da COP26. Uma delas é pensar na própria representatividade. Ela acontece num contexto que ainda há ali a pandemia no Reino Unido, na Escócia, e a entrada, né, para que esses participantes, esses membros, eles cheguem na Escócia, ela já é bem seletiva, porque muitos, às vezes, ainda não tiveram acesso à vacina, então já ficam, de certa maneira, né, barrados de entrarem ali nas reuniões. Para além disso, já que ela tem essa certa seletividade daqueles que tiveram aí o certo privilégio de já estarem vacinados, né, há também uma menor presença de grupos que são considerados periféricos, né, que são, por exemplo, os grupos indígenas ou a população negra em geral, considerando aí o mundo todo. E por que é importante a gente pensar, né, na presença desses grupos dentro das questões de discussões sobre mudanças climáticas da própria COP26? Porque quando a gente fala dos impactos ambientais, quando a gente comenta sobre a forma como isso afeta a gente no nosso dia a dia, no mundo e nos próximos anos, a gente consegue perceber que isso não é distribuído, né? Esses impactos eles não são distribuídos de forma homogênea. Há pessoas, há grupos que são muito mais vulneráveis e que estão muito mais sujeitos a esses impactos, enquanto outros
sobretudo por questões financeiras, da onde moram, da onde estão localizados, né, acabam tendo determinados privilégios e conseguem minimamente se resguardarem mais. É fato que quando a gente está falando sobre essas mudanças climáticas, isso atinge o mundo inteiro, né? A gente vive na Terra, que é um sistema, tudo está interligado, mas ainda assim há aqueles que estão mais à margem, que são grupos mais periféricos. Então, muito importante também a gente dar voz a esses grupos, até porque em muitos dos casos, sobretudo quando a gente fala, né, da própria população indígena, ou trazendo aqui para a realidade brasileira, né, dos povos da floresta que estão relacionados aí a indígenas, a quilombolas, a seringueiros, a caiçaras, eles têm uma forma de vida, né, uma maneira de enxergar e de usufruírem do espaço que é diferente daquela que é propagada pelo mundo ocidental hegemônico, aquele mundo mais dominante. E essa forma de vida, ela vive muito mais, né, meio que na perspectiva de uma conservação, que eles fazem o uso, sim, da natureza, eles fazem, sim, toda aquela ideia da extração e afins, mas ainda assim vivem numa relativa harmonia. Então, por isso, a importância da gente entender, aprender e tentar aplicar esses modos de vida também em outras realidades. Até porque, né, quando a gente só escuta um lado, né, dessa história e aqueles que muitas das vezes estão relacionados, né, à propagação desses problemas, é mais difícil a gente encontrar aí um meio de solução. Para além dessa crítica que a gente está comentando, né, de não ter existido ali, né, uma presença mais diversa dentro da COP26, há também toda uma outra crítica dos ambientalistas voltadas, né, para um termo que hoje em dia também é bastante falado, que é o greenwashing, que seria ali uma maquiagem verde ou uma lavagem verde. Muitas das empresas que financiaram e que às vezes até acabam se comprometendo, né, com essa redução de gás carbônicos e afins, elas fazem isso com o intuito, né, de ganharem uma maior visibilidade, de ganharem ali, né, um status de, ó, é uma empresa legal, é uma empresa ali que apoia essa causa, mas que em determinadas vezes, e acaba sendo a maioria dos casos, né, na prática, elas não efetivam ali, né, com projetos, com coisas práticas do dia a dia que de fato ali estejam contribuindo para essa redução. Então é algo também que a gente tem que estar atento como indivíduo, de associar o nosso consumo a empresas que não só propaguem esse discurso, mas que tenham uma efetividade aí no dia a dia. Galera, então esse é o nosso vídeo aí da COP26. Não esqueçam mais uma vez de se inscreverem no canal, de curtirem e de compartilharem. Até a próxima!